Estão vendo aí? E agora Sim, eu abriu. espero vocês confirmarem se estão vendo, né? Porque toda aula eu fico dando aula aqui sozinha, achando que vocês estão Sim, professor. Então, vamos lá, gente. Só para retomar, né? Aqui não tem nenhum problema, não, mas é só porque eu gosto de estabelecer essa diferença e gosto de enfatizar e explicar de novo que a gente tem dois fundos públicos, né? Então, financiamento eleitoral. Ele tem o fundo eleitoral, ok, que nós vimos, falamos, né, que como que se dá a distribuição entre os partidos, quais que são as destinações, quanto que cada partido recebeu aí nas eleições de 2020, né? Vimos aí algumas discussões, falamos sobre, inclusive, a questão do Partido Novo e do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro ter recusado receber a parte do fundo eleitoral, o que a gente fica até um pouco em dúvida, porque recusar receber o fundo eleitoral significa que aquela porcentagem vai ser redistribuída para os demais partidos, né? Antes voltasse aos cofres públicos, porque aí fazia um sentido, né? Mas é claro que tem o caráter político, né? De mostrar que eu não quero ser financiado por verbas públicas. Então, assim, as pessoas que realmente recusam, né, assim, o financiamento por verbas públicas, acabam que ganham um olhar, eu acho, né? Acaba que a gente começa a olhar diferente para essas pessoas, até para o partido, né? Então, assim, o Partido Novo, dentro da proposta dele, que era de ser, né, inovador, né, inovar a política, eu acho que eles estão super coerentes, né, em não receber as verbas. A parte ruim é porque enquanto eles estão lá fazendo esse super sacrifício, o dinheiro que era destinado a eles vai ser simplesmente redistribuído para outras pessoas, né? Então, falei aqui a resolução, a parte aí mais, vamos dizer, mais normativa, né, para vocês saberem. E aí, por fim, a gente chegou a comentar, né, sobre o Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos. A diferença, então, é que um é chamado de fundo eleitoral e esse aqui é o fundo partidário. O fundo partidário ele já é um pouco mais antigo do que o fundo eleitoral, né? Ele já existe desde 1995, mas o grande tchan, né, quando veio 2015, é que se somaria, né, o fundo partidário, que já é uma verba que os partidos recebem anualmente para custear despesas rotineiras das atividades de partido, e somou-se ao fundo eleitoral que visa substituir aquele financiamento que as pessoas jurídicas faziam nas campanhas eleitorais para financiar as campanhas, né? Acontece que a gente está falando de um fundo, né? Se a gente somar os dois fundos, a gente está falando de 4 bilhões de reais. Então, assim, é muita grana destinada a pessoas fazerem a sua campanha, a partidos fazerem a sua campanha. E o detalhe, né, especial disso tudo é que se fosse, né, reafirmando aquilo que a gente já falou, se realmente fosse ser distribuído de forma igual para todos os candidatos, mas não. O partido ali, ele vai definir anteriormente como que ele vai fazer o repasse para os seus candidatos. Eles vão ter que observar certos limites, por exemplo, 30% ser dedicado à campanha das mulheres, né? Digo, das mulheres, se as mulheres naquele partido for minoria. A gente tem a tendência de falar, né, que 30% são vagas reservadas para as mulheres. Se naquele partido for minoria. Eventualmente, se a gente tivesse algum partido que a maioria fosse feminina, nós teríamos que ter 30% das vagas ali, dos candidatos, reservado para o sexo oposto, para os homens, tá? Eu falo isso e gosto de relembrar, porque a gente tem a tendência de falar
que sempre as vagas são reservadas para as mulheres, mas não é, tá bom? É para o sexo oposto da maioria. Enfim, né? Então aqui a gente tem, além de poderem ser usados para financiar as campanhas eleitorais, além do fundo eleitoral, né? O fundo partidário, ele paga conta de água, luz, telefone, passagem aéreas, aluguel lá da sede do partido, entre outras coisas que são entendidas para a sobrevivência ali do partido político, tá bom? Então, o fundo partidário, ele é distribuído todos os anos, diferente do fundo eleitoral, e ele é composto por uma parte de um orçamento da União, né? Normalmente, as multas que a gente vê, tanto que são aplicadas para candidatos, quanto as multas, por exemplo, do próprio eleitor, né, que tem que recolher valores por ter deixado de votar e por aí vai, são destinadas para o fundo partidário. Observem que, tá, pessoal? Né, existe uma possibilidade de pessoas físicas fazerem doações para o fundo partidário, ok? Então, as pessoas, além dessas multas, penalidades, pessoas físicas também podem destinar uma parte, né, depositar diretamente em contas daquele partido específico, porque cada partido, gente, eles abrem uma conta específica. Essa conta não pode ser a mesma conta corrente. É uma conta específica que vai ser destinada só para receber o fundo partidário e para repassar e redistribuir esse fundo partidário de alguma forma. Ele tem, inclusive, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado, porque verbas do fundo eleitoral, eles ficam no fundo eleitoral. Do partidário, no fundo partidário, né? E, eventualmente, outra conta que o partido tiver tem que ficar à parte, senão a gente não pode misturar isso tudo, porque na prestação de contas, tanto dos candidatos quanto dos partidos, a gente tem que mostrar o extrato, né, da movimentação financeira daquela conta, e a conta ela tem que ser destinada para isso, ok? Beleza. A grande questão foi que em setembro de 2019, a gente já comentou sobre isso também, só estou reafirmando, recontando aqui, que teve a mini-reforma eleitoral. E dessa mini-reforma eleitoral surgiu uma polêmica muito grande, que foi a alteração da destinação do fundo partidário. Então, esse fundo partidário, que é uma verba que é distribuída anualmente para os partidos, em tese, poder sobreviver, pagar suas contas, pagar suas passagens e por aí vai, agora foi estendida para quê? Para fazer financiamento de campanhas de forma eletrônica, né? O impulsionamento de conteúdo na internet. Então, a gente já tem discutido sobre isso, como que esse impulsionamento, né, essas propagandas via internet, elas vencem eleições, né? Então, basicamente, a gente autorizou que o fundo partidário fosse utilizado aí para esses fins. Além disso, coisas mais polêmicas foram a contratação de advogados e contadores pelo fundo partidário, ou seja, por exemplo, se o candidato a prefeito pode gastar, sei lá, 50 mil reais com contratação de advogado. Estou colocando um número aqui. Ele pode, na verdade, fazer uma contratação de 100 mil, coloca na campanha dele que gastou só 50 mil, porque os outros 50 mil está sendo bancado pelo fundo partidário. Esses valores, tanto para contador quanto para advogado, não são colocados dentro do limite que é possível o candidato gastar. Por exemplo, eu não sei quantos, tem que olhar quantos mil reais, né? Cada campanha. Talvez o José Vitor vai saber quantos mil reais foi. A gente tem que abrir ali, né? Tem que ir lá para aqui. Pessoal, mas só ia comentar o seguinte, também tem a jogadinha, né? Passa para o fundo, dá uma dividida e tal, é normal. Não, e isso, se eu ainda passo para o fundo, tudo bem.
Mas olha só, a questão aqui é que eu declaro na minha campanha, né, que eu gastei 50 mil com tal serviço e, na verdade, o partido, pelo fundo partidário, gastou 100, né? Então, assim, se torna um pouco injusto isso também, foge do controle da justiça eleitoral, ao meu ver, né? Quer dizer, mas eles que permitiram, então o problema é deles. E o mais, né, polêmico de tudo é que, inclusive, passagem aéreas para as pessoas que não são filiadas. Então, né, simplesmente eu estou permitindo pessoas que não têm nada a ver com aquele partido viajar de graça. Com qual dinheiro? Com dinheiro público, né? Com dinheiro proveniente aqui do nosso trabalho. Que é polêmico, né? É muito polêmico. Já é polêmico as verbas, né? Por exemplo, que deputado tem, etc., para poder fazer esse tipo de coisa. Já é polêmico. Mas agora, o cara poder viajar com fundo partidário e ele nem tem que ser filiado ao partido, é bem polêmico. Bom, partindo daí, então... Professora, antes de você começar, você perguntou a questão dos valores, né? Uhum. De contagem, no caso, limite de gastos? Qual foi? Contagem, 6.161.000. Para prefeito, né? Para Para majoritário. prefeito, é. E aí, no caso da Marília, gastou quase 4 milhões. 4 milhões. E teve um que gastou mais, foi o Felipe, né? Ele gastou mais que a Marília? Ah, com certeza. Não, a gente olhou, não lembro, mas eu já esqueci. Eu sempre não consigo pensar nesses valores. É tão... 571. Olha isso. Na verdade, o problema do Felipe é porque o que a gente viu mesmo? Que ele passou... Como é que foi? Ele não era conhecido. Ele começou a disputar a eleição, ninguém nunca conhecia ele, não é isso, não? O que você está falando? Não, a gente viu um detalhe na prestação de contas dele que estava maior do que... O gasto estava maior do que o valor declarado, alguma coisa assim, não foi? A gente não viu isso na página, aqui em sala de aula? Ele recebeu doação, professora, não foi? Não sei, eu vou ter que depois entrar, abrir, para poder falar. Não gasta tempo com isso, não, professor? Enfim, a gente já gastou, né? Aí, depois eu olho e falo com vocês. Mas vamos lá. Então, a gente sabe que a gente tem 33 partidos, né, registrados no TSE, e em 2020, 23, né, tiveram acesso ao fundo partidário no valor de 959 milhões 15.755 reais. É quase 1 bilhão, né, pela lei orçamentária do ano de 2020, tá, gente? Não é de 4 em 4 anos, não, ou de 2 em 2 anos, não. É do ano de 2020. Vai ter 2021, vai ter 2022, por aí vai. Então, nós estamos falando de 1 bilhão de reais, né? Enfim, vou ler aqui. Financiamento privado, só para a gente matar o assunto. Então, com certeza, mais da metade da campanha de todo mundo veio dos financiamentos públicos. Mesmo aqueles que não receberam diretamente grande parte dos fundos, às vezes o partido arcou com determinado tipo de coisa. Por exemplo, o majoritário, normalmente, que é o que eu contei para vocês, normalmente ele arca com, por exemplo, valores de advogado. Ele pode arcar com valor de advogado e ele doar esse serviço para os vereadores, os candidatos a vereadores, né? E às vezes o candidato a vereador não vai ter ali um dinheiro para pagar um advogado, um contador, então a contratação às vezes é feita pelo majoritário e faz uma espécie de doação para ali os candidatos a vereador, tá bom? Mas beleza. Financiamento público, ok, vimos as duas formas, e aí vem o financiamento privado, né? A grande questão, gente, é porque a gente tinha uma tendência de grandes empresas doar milhões, né, na hora de financiar campanhas aí dos principalmente presidenciais, né? Mas não só presidenciais, né, gente? Deputado, federal, senador, tem muito interesse, né, privado nisso aí. Então, desde que foi proibida esse financiamento, passou a ser permitido apenas o financiamento por pessoas físicas, ou seja, as pessoas físicas podem fazer doações para os partidos ou também para os candidatos, né? E os próprios candidatos
podem também financiar suas próprias campanhas. Na verdade, quando a gente fala de vereador, normalmente é o que acontece, né? A lei das eleições, né, 9.504, ela vai determinar quais são os limites e quais são essas normas, né, que vão ser aplicadas para receber essas doações. O que acontece, pessoal? Pela lei, né, o limite de autofinanciamento tem que corresponder a 10% do que o candidato pode gastar na campanha. Ou seja, se ele pode gastar na campanha 400 mil reais, se o limite imposto ali foi 400 mil reais, ele pode doar do próprio dinheiro até 40 mil reais para fazer aquela campanha. Ok? Então, o autofinanciamento é 10% de tudo que o candidato pode gastar com a campanha. Então, às vezes, algumas campanhas, elas são sustentadas sozinhas. Porque não significa que o limite é 400 mil reais, que todo vereador vai gastar 400 mil reais com a campanha. Ok? Então, é um limite. Você pode gastar até. Se você quiser, você pode bancar até 10%. Esse dinheiro, gente, ele tem que estar comprovado, ele tem que estar no imposto de renda, você tem que ter esse dinheiro, né? Assim, um lastro financeiro. Do nada, você não pode apresentar 40 mil reais e falar que você está doando para a própria campanha, não. Você tem que ter, ou pode falar. Não, desculpa. Então tá, vamos para um caso prático. Então, no caso, se o candidato ele tiver, né, realmente for muito rico, tiver a declaração de imposto de renda tudo tranquilo e tudo, e aí tiver esse limite aí de poder gastar 10% do limite dos gastos, igual você falou, 400 mil. Ele pode se limitar na campanha dele a só esses 400? Eu vou pôr 400, pronto, acabou, não quero mais uma bala de ninguém. 40 mil. Ah, tá, 40 mil, no caso, 10% de 400. Ele pode chegar até 10% com o próprio dinheiro. Ah, ele vai fazer uma campanha de 40 mil. Pronto, acabou, não pede mais nada para ninguém. Tá ótimo, beleza. A Luciana Genro fez isso. Tirou do próprio bolso, conseguiu 2 milhões de votos. Foi uma boa campanha, né? É bom, não deve favor para ninguém. Hã? Não deve favor para ninguém. Não deve favor para ninguém, né? Não deve favor para ninguém. Ah, professora, mas é muito fácil, é só eu dar para essa pessoa uma maleta de 40 mil reais, né? Assim, eu posso financiar de alguma forma. Não, por quê? Em tese, eu preciso comprovar de onde vem esse meu recurso, né? Então, eu posso ter um bem imóvel que foi vendido no ano anterior, eu tenho que ganhar, ou então ganhar um salário ali suficiente para fazer essa rendinha, ter um fundo guardado, né? Um investimento, uma poupança, ou muitas pessoas que declaram que é em dinheiro, em espécie, por isso que as pessoas, às vezes me perguntam assim, professora, mas por que as pessoas vão, por livre e espontânea vontade, declarar que tem dinheiro debaixo do colchão, né? Que a gente fala. Para isso, para você ter um lastro. Ou vocês acham que você pode comprar um apartamento do nada, da noite para o dia, né? Não, a gente tem que, para conseguir comprar um apartamento, para conseguir financiar uma campanha, eu preciso mostrar que eu tinha esse dinheiro e ele já vem aí ao longo dos anos, ou, enfim, desde que seja, assim, válida a minha explicação, né? É claro que... Oi. Se for no caso, por exemplo, de uma doação acima do limite legal, gera alguma multa ou uma indenização para o Estado? As contas do cara não vão ser aprovadas. De cara, eu já te falo isso. E gera inelegibilidade, então, né? Assim, vamos pensar. Eu vou falar sobre isso, tá? Eu estou falando, por enquanto, do autofinanciamento. Mais embaixo já está falando específico das outras pessoas. Então, amigo, você quer doar, você, pessoa física, quer doar? Beleza. Mas aí, Igor, você só pode doar 10% da sua renda bruta anual. Então, se você declara no imposto de renda que ganha 100 mil reais por ano, você pode doar só até 10 mil reais. Se você declara que tem 10 mil reais. Ah, mas foi para maior. Na hora que o analista lá na hora da prestação de contas, né?
que o analista pegar a conta, o extrato bancário, ver que você recebeu um valor da pessoa X e questionar isso, né? Cruzar os dados. Gente, hoje tem sistemas, tá? Tanto o Ministério Público Eleitoral utiliza muito esse sistema, a própria Justiça Eleitoral utiliza, que faz o cruzamento de dados, às vezes até errados, né? Então, aí vem a pessoa física do advogado, né? A pessoa pensante ali, para justificar, às vezes, questionamentos de prestação de contas. Uma coisa que aconteceu muito nessas eleições, porque foi a primeira vez que a gente vivenciou isso, exemplo, tá? Fugindo um pouquinho da aula. Pessoas que recebiam auxílio emergencial do Covid, trabalhando em campanhas, né? Então, pessoa que estava desempregada recebeu o fundo emergencial. Mas na época de campanha é muito comum, né? Ter cabos eleitorais aí contratados. De cara, esse sistema cruza todos os dados. Então, assim, que esse cara não podia estar trabalhando ali na campanha porque ele recebia fundo emergencial. Porém, aí vem uma questão importante. Mesmo a Justiça Federal fazendo esse cruzamento, Justiça Eleitoral, fazendo esse cruzamento de dados, não é competência da Justiça Eleitoral. Olha que interessante. Então, ao mesmo tempo que existe isso, não é competência da Justiça Eleitoral questionar se o Estado, no caso a União Federal, estava pagando equivocadamente o fundo emergencial para alguém que teve um emprego aí de cabo eleitoral na época das eleições. Aí, a União Federal tem que ir lá na Justiça Federal e entrar com uma ação contra o camarada, ok? Não é, por mais que a Justiça Eleitoral fez o batimento, cruzou esses dados, ocorreu uma contratação de uma pessoa que recebia fundo emergencial como errado, como que eu vou saber que aquela pessoa recebia o fundo emergencial, né? Vai algo além da possibilidade ali do próprio candidato. Então, não é uma competência da Justiça Eleitoral fazer o cara devolver o dinheiro, devolver o fundo, né? O auxílio, né? Enfim, a União, se ela achar que vale a pena, ela que entre com processos na Justiça Federal para questionar e cobrar pessoas que receberam equivocadamente. O que é muito polêmico, né, gente? Porque a gente está falando de um fundo de R$600 e, às vezes, o cara, como cabo eleitoral, ele é contratado por um mês de trabalho, né? Assim, para receber, às vezes, nem R$1.000, ou às vezes até menos, né? Então, assim, é muito polêmico isso. Mas como foi o primeiro ano que isso aconteceu, porque até então a gente não tinha aí fundos emergenciais, foi algo que não teve, assim, uma unicidade, não. Teve juízes que não nem considerou, teve juízes que questionou, mas aí a gente justificava e estava tudo bem. Por que eu estava falando isso? Não faço ideia. Na verdade, se o Igor perguntou se o cara que chegar lá e doar mais do que 10% da renda dele, o que vai acontecer, né? A campanha do candidato vai ser questionada, tá, Igor? Podendo ter as contas desaprovadas. Eu falo sempre assim, porque para tudo tem defesa, né? Então, assim, não é uma coisa certeira. Doou mais que 10%, o cara não vai ser aprovado. Existe um julgamento de um juiz, existem recursos, e por aí vai, mas podendo, sim, ser desaprovadas. Se o cara for eleito, tá, Igor? Se o cara for eleito, pode causar inelegibilidade daquele cara. Mas, eu não vou falar sobre isso ainda, porque nós vamos falar isso depois, mas se o cara, por exemplo, ele receber valores além e ele não tiver sido eleito, as contas desaprovadas não gera para ele um prejuízo. Por exemplo, ele não deixa de poder concorrer às próximas eleições. Professor, mas aí ele pode incorrer em multa, no caso? Pode. Aí vai depender da penalidade, né? De cada tipo de erro aí.
e qual vai ser a penalidade, né? De recolhimento ao tesouro, né? Pagamento de multa ou contas desaprovadas. Aí vai depender, mas nós vamos passar pela matéria, gente, de prestação de contas. Então, muitas coisas que nós estamos vendo aqui hoje, elas já meio que adiantam um pouco a prestação de contas, né? Porque isso tudo a gente só vai conseguir ver efetivamente quando o candidato prestar contas, ou o partido prestar contas. Mas isso faz parte do financiamento, né? Então, é só vocês lembrarem aqui dos 10%. Eu tenho 10% que eu posso tirar do meu próprio bolso, né? 10% do limite da campanha. Desde que eu tenha lastro, desde que eu tenha dinheiro declarado para gastar naquela campanha. E se eu receber doações de pessoas físicas, o limite é de 10% da renda bruta anual. Então, se uma pessoa física receber 10 mil reais por ano, ela só vai poder ajudar o amiguinho com R$1.000, né? Se ela receber 100, 10 mil e por aí vai. Beleza? Ok, gente? Posso passar? Tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Igor, tá tudo bem? Tranquilo, Professora, professor. e ele pode receber doações acima do valor estipulado? Desse Por valor exemplo, de acima 10. do teto dele, né? Que ele pode gastar, por exemplo, 400 mil, Uhum. né? Aí, suponhamos que ele financia aqui 10%, ele coloca 40 mil e Uhum. recebe mais 400. Então, vai ter 440 mil no fundo. Ele vai ter que devolver esse dinheiro, né? O fundo, se ele receber mais, é sobra de campanha, né? Assim, se ele receber mais do que ele gastou, chama-se sobra de campanha. E como ele só pode gastar até 400 mil, aí ele recolhe o restante para o tesouro. É gerada uma GRU e esse dinheiro volta, né, para os fundos. Beleza? Certo. Então tá. Então vamos lá, gente. Como medida para evitar lavagem de dinheiro, todas essas situações, ter uma expectativa de uma campanha mais limpa, né? Todo dinheiro vivo, né? Ele só pode ser depositado um valor de R$1.064, um valor estipulado, né? Dinheiro vivo, depósito bancário. Vou lá no caixa eletrônico e deposito um envelopinho, ok? Esse envelopinho, ele só pode ter até R$1.064, ok? Beleza? E eu tenho que falar quem que é e o meu CPF, porque vai ter o cruzamento de dados e a pessoa vai ver se eu tenho um lastro para depositar R$1.064, ok? Isso por quê? Vocês imaginam a quantidade de pessoas que iam lá sem identificação, sem nada, faziam envelopinhos de 10 mil, de 20 mil todo dia. 10 mil, 10 mil, 10 mil. Sem identificação, né? Então, hoje eu preciso saber quem está identificando e quem está fazendo essa doação. E se na prestação de contas eu não conseguir explicar, corre-se o risco das minhas contas serem desaprovadas, tá bom? Valores maior que essa quantia, tem como doar, professora? Tem como doar. Eu estou falando de dinheiro vivo, dinheiro depositado no caixa, né? Eu posso fazer transferência bancária entre doador e candidato, ok? Posso fazer cheque cruzado nominal. Antigamente, até na campanha de 2018, a gente ainda recebia muitos cheques, né? Os serviços eram pagos por cheques, tudo era talão de cheque, que era bem legal, assim, a comprovação era bem interessante, né? Tem lá a nota fiscal, cheque, pago A, tal. Mas é totalmente substituível pela transferência bancária, que tem todos os dados.
muita gente ficava questionando, porque tem algumas normas que ainda fala só de cheque nominal. Então, muita gente falava assim, nossa, mas então essa aqui vai ser desaprovada porque foi feita por transferência bancária. Mas hoje já se entende que não, né? Que, na verdade, os dados ali do cheque nominal também constam nos TEDs da vida, então não vai ter problema de identificação, nem nada. Então, desde que identificadas, pode ser feito por transferência bancária também. TEDs, transferências, né? Tudo identificado com seu CPF, ok? Além disso, que é uma coisa nova também, relativamente recente, né? Os crowdfundings, né? Vocês já devem ter visto. Professora, esse de cheque aí, e o caso do Pix agora? Que o Pix pode ser feito por telefone ou por e-mail. Eu acho, Juarez, que entendeu? vai... Assim, eu não presenciei ainda, não tinha, né? Nas eleições passadas o Pix ainda não. Acho que veio depois, ou já tinha? Não lembro, acho que não. Não, entrou um pouco depois, né? Eu acredito que nas próximas já vai rolar Pix. Assim, dentro dos limites. Pois é, não, sim, mas o Pix, vamos dizer assim, o Pix ele não identifica a princípio, né? Fica. O CPF, porque não, pode ter o CPF, mas pode ter telefone, pode ter e-mail. Juarez, você entendeu o que eu tô falando? chave, entendi. A chave pode ser o telefone. Mas quando Não, o você CPF faz a no final é o nome do cara. transferência, aparece o CPF. Né? Entendi. Então, assim, o comprovante. O comprovante identifica, né? É verdade. Identifica. Entendi. Então, eu acho que não vai ter problema nenhum quanto a isso. Na verdade, gente, a questão do Pix ela é até mais segura eu pensando aqui, né? Para a própria Receita Federal e para o candidato, né? Banco Central, Porque aqui o Pix é uma quebra de sigilo bancário legal, né? Porque, por exemplo, eu, na tentativa de questionar alguma conta, eu não conseguiria quebrar o sigilo bancário de determinada pessoa. Se esses valores forem feitos por Pix, eu faço todo o acompanhamento, né? Foi a forma que eles fizeram para quebrar o sigilo bancário das pessoas, né? Mas é ótimo, né, gente? Estou adorando quebrar o sigilo bancário e fazer Pix para as pessoas. Digo, né? É muito Aí eu prefiro receber, viu, professor? Não, sim, mas eu estou falando assim. Mas receber, eu recebo de qualquer A facilidade, jeito, né? A facilidade. Então, assim, o que eu falei não é que os bichinhos acertaram, assim, fizeram uma coisa polêmica, que o Banco Central vai ter todo o controle aí das movimentações financeiras que antes só os bancos tinham, mas o negócio não é fácil, ainda pode mandar uma mensagem, você explica exatamente qual que é aquele pagamento, né, para que é, o que é, não tem dúvida. Antes a gente tinha lá 5 dígitos que tinha que colocar no comprovante, né? Não dava para escrever nem o nome da pessoa, mas enfim. Então, na próxima, eu acredito que Pix vai entrar nisso sim. Pessoal, financiamento coletivos, vaquinhas online, ok? Pode ser feita? Pode, tá? Só que as plataformas, elas têm que estar previamente cadastradas na Justiça Eleitoral, ok? Então, site de vaquinha eleitoral, perfeitamente, né? Você vai depositando, às vezes a pessoa quer depositar R$50. Então, assim, a intenção é que todo mundo possa contribuir. No entanto, tem que estar em plataformas já cadastradas, não pode ser em qualquer plataforma, não. E aí, esse valor das vaquinhas, ele entra também lá na prestação de contas, ok? O partido político ou o candidato que receber a doação é obrigado a identificar na internet os nomes e os números dos CPFs dos seus doadores com seus respectivos valores. Vimos isso aqui na prática também. Na página lá de prestação de contas, nós vimos um monte de nominhos, né, que aparecem, às vezes com valores pequenos, às vezes com valores altos, mas obrigatoriamente eu me vinculo, né? Quer dizer, não sei se isso atrapalharia alguma coisa, mas assim, todo mundo sabe que a fulana de tal doou para a campanha do ciclano. Seria incoerente essa fulana doar para os 2 candidatos, por exemplo. Não seria incoerente, né? Ela doar tanto para Marília quanto para o Felipe Saliba lá?
Então, é uma polêmica, né? Não tem um impedimento, mas ali você já vê que tem alguma coisa errada, né? Então, assim, é estranho, mas não tem um impedimento, tá? Para isso, eu tenho que identificar. E aí, pessoal, a gente vai tentar entender que, na realidade, os princípios da justiça eleitoral, da campanha eleitoral aqui, vai ser a transparência. Então, tudo que você fizer, todos os valores que você receber, se você conseguir de forma transparente explicar, tá tudo bem, né? O negócio é porque, às vezes, os candidatos recebem alguns fundos, alguns valores, e eles não conseguem explicar de forma legítima, né? Então, o que a gente faz? A gente orienta, né, o candidato a tirar cópia de tudo, de todos os recibinhos. Ah, aquele recibo foi recebido para o cara, por exemplo, imprimir os seus santinhos. A gente coloca isso assim, no recibo, né? Doação destinada ao santinho. Aí, quando faz o santinho, às vezes a gente até coloca financiamento proveniente de CPF e tal. Enfim, às vezes, da forma que for possível, porque às vezes nem tudo é possível também, mas a forma mais transparente para mostrar as campanhas. Então, um contrato que é feito de doação, né? Por exemplo, um espaço que é doado para a pessoa fazer um comitê, e por aí vai. A gente estabelece no objeto de contrato tudo muito bem explicado, muito bem claro, tá bom? Coloca os valores, obedecendo sempre os limites possíveis, e tá tudo bem, tá, pessoal? Então, basicamente é isso. Hoje a forma de receber dinheiro é essa, né? Então, a gente tem o limite de 10% das pessoas, né? Da verba anual ali das pessoas, 10% do valor permitido para ser financiado pelo próprio candidato, limitação dos valores em espécie a ser depositados, ok? Se for valores mais altos, então só via transferência bancária. As plataformas de financiamento coletivo, beleza, desde que respeitadas as plataformas previamente inscritas e aprovadas na Justiça Eleitoral, ok? E falando, né? Sempre deixando claro, público, quem são os doadores daquela campanha, ok? É isso, gente. Alguém está com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa? Professora, eu peguei porque a minha internet dá uma falha aqui na hora que estava explicando sobre o percentual das pessoas. Uhum. Entendi que é 10% para o financiamento pessoal, mas vamos supor que o limite é 400 mil, igual você falou aí, né? Tá, vou repetir aqui. São dois 10%, tá? Sim. A gente tem os 10%, financiamento privado. A gente tem os 10% que a pessoa pode doar, o próprio candidato doa para a própria campanha, Sim, né? o autofinanciamento, né? Imagina se você não pudesse doar para a sua própria campanha, né? Posso me autofinanciar, desde que eu obedeça o limite de 10% do valor máximo permitido para uma campanha. Então, a gente colocou um valor fictício de vereadores, por exemplo, 400 mil reais. Nenhum vereador pode, né, da cidade de Contagem poderá gastar mais do que 400 mil reais. Mas onde se estabelece esse valor, então? A Justiça Eleitoral que vai estabelecer. Ah, tá. Em tá? cada eleição, e vai ser diferente em cada lugar. Dependendo de cada eleição, dependendo de cada cargo, né? Vai ser diferente. E aí, a pessoa só pode doar 10%. Beleza. Desde que comprovado de onde que vem esses recursos. Né? Não adianta nada eu poder doar 10% e eu não ter lastro, não ter como eu doar 10%. Ok? Eu posso questionar isso, o candidato. Uai, você tirou 40 mil reais da onde? Né? Não está declarado, né? Não está declarado, não. Eu preciso mostrar exatamente de onde que veio. Ah, foi fundo de reserva adquirido. Eu tive um caso aqui, o próprio candidato
fez 2 depósitos de R$10.000 em espécie para ele. Uhum. Entendeu? Então, ele foi lá um dia no banco, depositou, ele identificou o CPF e identificou... Fez um depósito identificado, né? Fez um depósito identificado que era R$10.000. Uhum. No limite da campanha, ele podia doar até R$40.000. Ele fez 2 de 10.000. Por que foi questionado? Porque na lei, para fazer o autofinanciamento, não pode ser depósito em espécie. Tinha que ser um TED, um DOC dele para ele mesmo. Da conta dele, de pessoa física dele, para a conta da campanha dele. Sim. Observação, viu, gente? Esses dinheiros aí, eles não entram na sua conta corrente bonitinha, não. Você abriu uma conta bancária específica para as eleições. Para a campanha. Para a campanha. O CNPJ da campanha do cara. O CNPJ da campanha. Inclusive, né, a gente nomeia as contas assim, eleição 2020 e o nome do candidato. Sim. CNPJ número tal. Para de ser pessoa física para ser uma campanha eleitoral. Então, a pessoa física do candidato pode sim fazer um TED para a conta da pessoa jurídica, campanha. No meu caso, só para explicar, a gente não teve as contas do candidato aprovadas em primeira instância. O cara não foi eleito também. Então, de todos os males, o menor. Não deu consequência. Né? Mas, obviamente, a gente recorreu para o TRE, explicando isso, falando que foi legítima a doação, respeitamos o limite, respeitamos a identificação do depósito. O cara tinha declarado, né, nos anos anteriores, um valorzinho em dinheiro em espécie, aquela coisa toda, mas tanto o Ministério Público Eleitoral, e aí o juiz acatou, falou que não iria aprovar porque estava contra a legislação que obrigava valores acima, né, do previsto ser feito via depósito em dinheiro, né? E realmente, porque olha só, assim, não teve problema, mas olha só, como medida para evitar a lavagem de dinheiro, deixa eu colocar aqui para vocês, as doações em dinheiro vivo estão limitadas a R$ 1.064. Aí eu vou lá bonitinha e deposito R$10.000 na minha conta? Só porque era minha conta? Não. Né? A ideia é justamente impedir a lavagem de dinheiro, tá? E você que quer me ajudar na minha campanha, beleza, você pode vir me ajudar, obedecendo aos 10% do que você faturou no ano anterior, de receita bruta da pessoa física. Da pessoa física. Pois é, mas e se a pessoa não declara imposto de renda? Ela não pode doar. Quer dizer... porque tem pessoa que é isento. Eu sou isento, por exemplo. Eu não declaro imposto de renda. Ganho lá 2.000 e pouquinho por mês, que é a faixa da isenção. Não, eu entendi. E quero doar R$1.000. Não, você pode doar. Você pode doar. O que vai acontecer é o seguinte, olha, se for questionado essa doação, né? Porque é óbvio também, né, gente, que a gente está falando, assim, é uma tentativa de limitar doações grandes, né? Na hora do passar a faca, eu não vou estar preocupado com valores, por exemplo, sei lá, de 2, 3, né? De 2.000, R$1.000. Não, porque o cara pode muito bem usar os laranja. Pode. Entendeu? Ele arranjar 1 milhão e distribuir para 300 pessoas. 300 não, vai dar... e outra coisa, 1.000 né? pessoas, né? 1.000 pessoas, cada uma dando R$1.000. E outra coisa, e como que eu vou comprovar, por exemplo, a pergunta é boa, olha, como que eu vou comprovar que a responsabilidade é do candidato? Porque o candidato pode falar, cara, eu não tenho nada a ver com isso, não, recebi. E a conta lá é público, o Pix é público. Por exemplo, ele pode falar, ó, quem quiser doar para a minha campanha, deposite no Pix tal. Aí isso vai ser público, vai ser difícil ser provado com o Pix aí. Ó. Então, vocês já responderam, né? Isso aí vai para análise do juiz. O juiz, se ele entender que não teve comprovação ali, que aquele valor doado está dentro dos 10% da renda do camarada. Normalmente, tá, Juarez?
antes da sentença, a gente tem várias oportunidades de explicar o que aconteceu, tá? O juiz nos intima para falar assim, aqui, tem uma diligência, que me conta aqui, como que veio esse dinheiro? O que que a gente faz? A gente pegaria, vamos supor, você não tem a declaração do imposto de renda, mas você teria o seu contra-cheque, né? Os seus olerites, seus recibos de pagamento. Aí, como exemplo de boa-fé e transparência, nós juntaríamos aquilo ali na hora da diligência, antes mesmo do julgamento em sentença. Então, o juiz ele pode já ficar satisfeito, só da gente mostrar que o cara realmente tinha condições ali, entendeu? Agora, eu posso não fazer isso, porque eu não sou obrigada também, mas eu posso ter uma conta desaprovada, né? E aí, só Deus sabe o que pode acontecer, porque eu posso pro TRE, como também, se o cara não tiver sido eleito, eu posso também... não vai dar nada para ele. Deixar passar, né? No final, não dá nada, não, sabe? Assim, na prática, tá, gente? Mas aqui, ruim, né? Um candidato que quer ser candidato público não ter tido as contas aprovadas nas eleições anteriores. Então, assim, pega mal, tá bom? É mais ou menos. Beleza, professor, valeu. Ok, pessoal? Então, estamos prontos. Nos vemos sexta-feira. Combinado? Ok, obrigado. Combinado. Tchau, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigado.